Quantas vezes você já pensou, recorrer de uma multa, é perda de tempo. Mas e se eu te disser que na verdade isso é um direito que quase ninguém sabe usar direito? Pois é, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo por que anular penalidades de trânsito, como multas, suspensão, cassação da CNH, é mais possível do que você imagina. E eu vou te revelar algo que pode mudar a forma como você vê o direito de trânsito. Muitas pessoas tentam fazer ali a defesa delas sozinhas, de qualquer jeito, e acabam frustradas quando o resultado final não é o esperado, ou seja, quando há o indeferimento. É como tentar construir uma casa de repente, sem um engenheiro, sem um arquiteto, ou fazer uma cirurgia sem nunca ter estudado medicina. É claro que as defesas de trânsito, elas exigem estratégias e técnicas. Então, quem conhece o caminho e faz isso todos os dias, tem mais chances de ter êxito, de ter sucesso. Agora, imagina só a seguinte situação. Você recebe lá uma notificação, uma cartinha do órgão de trânsito falando de uma multa, né? Mas, de repente, você não foi avisado antes. Ou ainda, a notificação ela tem erros ali que estão em inobservância da lei. Olha, esses detalhes, eles podem parecer pequenos, mas são exatamente esses pontos que podem definir se uma penalidade ela será mantida ou se ela será cancelada. E sim, esses casos eles acontecem mais do que você imagina. Basta saber onde procurar os erros e alegá-los na defesa. Bom, agora você deve estar aí se perguntando, mas por que eu nunca ouvi falar disso antes? Olha, a verdade é que muita gente acredita que recorrer é complicado, é impossível e que nunca dá certo. Mas eu vou te contar um segredo. Isso é um direito constitucional e milhares de motoristas e proprietários de veículos perdem a chance de cancelar multas e salvar a sua CNH justamente por acreditar nisso. Enquanto muitos motoristas eles aceitam penalidades sem questionar, há quem faça o uso do direito de defesa e muitas vezes conseguem reverter a situação. Então, de um lado, a gente tem quem aceita as multas, os pontos na carteira sem nem olhar. De outro lado, a gente tem quem escolhe questionar e com uma defesa bem elaborada, com argumentos sólidos, evita prejuízos, restrições na CNH e prejuízos ali no dia a dia. Então eu te pergunto, de que lado que você quer estar? E é justamente aí que entra o meu papel. Eu me chamo Érica Avalone, eu sou advogada e professora especialista em direito de trânsito e sou alguém que já vive do direito de trânsito todos os dias há mais de 11 anos, ajudando motoristas e proprietários de veículos de todo o Brasil. Se você quer entender o que faz a diferença entre uma multa mantida e uma multa cancelada, ou uma penalidade de suspensão e cassação, aqui nesse canal você terá acesso a dezenas de vídeos que vão te ajudar a entender ponto a ponto. Agora, então, aproveita para se inscrever no canal e já compartilha esse vídeo com quem você sabe que pode precisar desta ajuda também. Mas afinal, o que é preciso para anular uma infração de trânsito? Eu vou explicar aqui para vocês mostrando um mapa mental para que você entenda quais são as etapas de um processo administrativo que visa aplicar penalidade de multa ou penalidade de suspensão e cassação da CNH. Então nós temos aqui na tela um mapa mental onde eu vou explicar para você quais são as etapas de um processo administrativo para aplicação de uma penalidade de multa, tá? Algumas dessas fases são as mesmas no processo de suspensão e cassação da CNH. O que muda é o embasamento legal, a previsão legal das notificações, tá? Ou seja, quais são as regras que aquela notificação precisa seguir, tá bom? Então, a gente tem aqui, o cometimento de uma infração de trânsito. A partir do momento que o agente de trânsito ou um equipamento como um radar, por exemplo, ele constata uma infração, obrigatoriamente deve ser lavrado um auto de infração. E depois, para que essa penalidade seja de fato aplicada, né? Porque toda infração tem como consequência penalidades.
multa, né, valor para pagamento, ou alguma delas tem penalidade de suspensão do direito de dirigir. Só que antes dessas penalidades serem efetivamente impostas, é necessário que seja dado ao infrator, que pode ser o condutor, que pode ser o proprietário do veículo, a oportunidade de se defender. Afinal, como eu falei para vocês, essa é uma garantia da nossa Constituição Federal. E por isso que a gente recebe as cartinhas na nossa casa, desde que, obviamente, o endereço do veículo esteja atualizado, tá bom? Então, a gente vai receber a notificação justamente para exercer o nosso direito constitucional de defesa. O órgão de trânsito manda essas notificações para que a gente consiga exercer esse direito de defesa, tá bom? E as fases do processo administrativo são: nós temos a primeira notificação, que é a notificação da autuação, tá? Essa notificação, ela traz a oportunidade da gente apresentar a defesa prévia, bem como fazer a indicação do condutor infrator, caso não tenha havido abordagem. Lembrando que, se foi uma infração constatada mediante abordagem, não será possível fazer indicação de condutor. E também nas infrações que são de responsabilidade exclusiva do proprietário do veículo, como todas aquelas infrações que dizem respeito ao estado de conservação do veículo ou à documentação do veículo, que são de responsabilidade do proprietário, também não é possível fazer indicação de condutor, tá bom? E essa notificação, ela tem algumas regras, tá? Então, ela é enviada ao condutor ou ao proprietário do veículo, ela deve ser expedida na forma aqui do artigo 4º da Resolução 918 do CONTRAN, ela tem que ser expedida em 30 dias da data da infração. E lembrando que expedição não é a mesma coisa que recebimento da notificação, tá? Então, ela tem que ser expedida em 30 dias e não chegar na casa do condutor, do proprietário do veículo em 30 dias, tá bom? São coisas diferentes. Bom, apresentada ou não a defesa prévia, haverá a expedição da notificação de penalidade, que é a segunda fase do processo administrativo. Essa notificação de penalidade, ela já é o boleto para pagamento da multa. Então, quando você recebe ali a notificação, que já é o boleto para pagar a multa, essa é a notificação de penalidade. Essa notificação, ela dá a oportunidade da gente apresentar recurso na JARE, ou seja, recurso em primeira instância, tá? E a notificação, ela tem que ser expedida de acordo com o artigo 12 da Resolução 918 do CONTRAN. Então, ela vai acontecer independentemente da apresentação de defesa e possibilita a apresentação de recurso em primeira instância, tá? Se não for apresentado o recurso, encerra a fase administrativa. Se o recurso for deferido, a autoridade de trânsito pode recorrer, tá? Se for indeferido, abre o prazo para a gente apresentar recurso em segunda instância, tá bom? Então, essa terceira fase aqui, que é a notificação de decisão, que nos dá a oportunidade de apresentar recurso em segunda instância, só vai acontecer se houver efetivamente apresentação de recurso em primeira instância. Ou seja, perdi o prazo para apresentar o recurso na JARE. Você não vai ter oportunidade de apresentar recurso em segunda instância. E aqui, se o recurso for deferido, encerra a instância administrativa. Se for indeferido, também encerra a instância administrativa, tá? Aqui nesse caso, a consequência, né, se for deferido, é o arquivamento da penalidade. Então, basicamente, eu expliquei aqui para vocês de forma bem resumida, tá? Quais são as fases do processo administrativo para aplicação de uma penalidade de multa. Só até aqui você já viu que é algo complexo, que se você não entende a legislação, não dá para você se aventurar a fazer sozinho, porque tudo isso aqui tem prazo para ser cumprido, tem peculiaridades previstas em lei que precisam ser observadas tanto pelo agente na hora de lavrar o auto de infração, quanto pelo órgão de trânsito na hora de instaurar o processo administrativo, na hora de expedir essas notificações, que se essas regras trazidas em lei não forem cumpridas, a gente vai ter a nulidade do ato, tá? Então, precisa ter conhecimento técnico para fazer essas alegações. Agora eu falei sobre isso, né? Então, justamente, o que faz um processo de multa ser anulado? Ó, eu costumo dizer que a lei, ela traz uma receita.
uma receita ali da exata conduta que o agente, que o órgão de trânsito deve ter na hora de lavrar o auto de infração, na hora de aplicar penalidades, tá? E se essa receita não é cumprida, a gente tem uma nulidade. Uma nulidade por quê? Por inobservância da lei. Ao contrário de nós, que somos motoristas, proprietários de veículos, que estamos liberados, vamos dizer assim, para fazer tudo aquilo que não é proibido por lei, os órgãos, os agentes de trânsito, eles só podem fazer aquilo que está previsto em lei. E a inobservância dessa receita trazida na própria lei gera a nulidade do ato. A gente não é penalizado se a gente descumpre a lei? Pois é, a penalização dos agentes e dos órgãos de trânsito por inobservar a lei é justamente a nulidade dos atos que eles praticam. A consequência é o cancelamento daquela penalidade. Então, seja multa, seja suspensão, cassação da CNH. E sabe o que faz com que a gente tenha um grande índice de indeferimentos de defesas e recursos? Justamente o motorista, o proprietário do veículo, querer fazer tudo isso sozinho. Se ele não entende a lei, se ele não conhece a receita, como que ele vai fazer argumentações em um processo administrativo? É por isso que a gente tem muitos recursos sendo indeferidos. Às vezes as pessoas querem justificar a prática da infração, querem falar que avançou o sinal vermelho de madrugada porque era um lugar perigoso ou porque estava em excesso de velocidade porque estava atrasado. Isso não é trazer dentro das suas argumentações inobservância da lei. Lógico que não vai ser anulado. Olha, agora eu aposto que você aprendeu aqui, ó, muita coisa que você não tinha visto em lugar nenhum. E eu espero de verdade que eu tenha te ajudado. Mas ó, antes de você sair, não se esquece de curtir, se inscrever e assistir aqui os demais vídeos do meu canal, porque aqui eu trago o seu direito como motorista, o seu direito como proprietário de veículo. Então já fica aqui o convite, se inscreve no canal e qualquer dúvida é só deixar nos comentários.